AdaptCast, o seu podcast de vivência empresarial e tecnologia. Pessoas, bem-vindos a mais um AdaptCast. Aqui é o Hilário e eu sou o gerente de marketing da Adapt. Eu estou aqui hoje com o Abraão. Salve, salve, galerinha, aqui é o Abraão, sou vice-presidente da Adapt. E nesse cast a gente trouxe dois convidados especiais, né? Dois membros da Juniores. Eu estou aqui hoje com o Felipe. Fala galera, eu sou o Felipe, sou pós-júnior da Tática e hoje estou como presidente do Conselho Administrativo das Juniores. E também estou aqui com o Fernando. Fala galerinha, meu nome é Fernando, sou pós-júnior da Adapt e atualmente sou diretor de desenvolvimento da rede. Então, gente, primeiramente eu falei que vocês são membros da Juniores, né? Mas o que é a Juniores? A Juniores é a Federação de Empresas Juniores do Estado do Espírito Santo. Então, a gente serve basicamente para poder dar suporte e apoio para as empresas juniores capixabas, potencializando o trabalho delas e dando de fato um apoio e um suporte, sim. E também como ponte de conexão entre essas empresas juniores dentro do Estado do Espírito Santo e também para a gente conseguir se conectar com as outras unidades federativas do Brasil. Vocês então são a ponte, né, do Estado com o movimento de empresa júnior. Basicamente isso, não só dentro do Estado do Espírito Santo, mas também por todo o Brasil, né? Principalmente dentro do Estado do Espírito Santo, a gente foca muito, onde a gente emprega os nossos maiores esforços, mas também com todo o Brasil. E assim, pra quem não sabe, né, o movimento Empresa Júnior é esse movimento, né, que abrange todos os estados do Brasil e ele meio que acolhe, né, todas as empresas júniores das faculdades do Brasil. Mas como a gente tá com dois membros, né, das juniores aqui, me expliquem, gente, o que é o MEG? Como funciona o MEG? O MEG é o movimento, né, Empresa Júnior, e é justamente o movimento na qual, né, empresas formadas pelos próprios universitários, onde o principal objetivo é gerar uma vivência empresarial, ou seja, fazer com que nós, ainda na graduação, consigamos já trabalhar, na verdade, né, utilizar aquelas coisas que nós aprendemos nas aulas teóricas e colocar isso na aula prática, né. E por isso que, enfim, tem várias metas, né, dentro das RJs, forma anual e também para as instâncias, justamente para a gente medir, né, a vivência empresarial, enfim, essa puta experiência, né. Até falando um pouquinho, né, entrando um pouquinho em relação a algumas metas e tal, por que delas existirem. E aí a gente olha lá na questão das metas de faturamento, que é justamente, né, que as EJs, né, elas consigam trazer um faturamento para dentro delas, né, e com isso vai conseguir gerar com que os membros estejam executando projetos, ou seja, eles vão estar exatamente, né, vendendo, buscando recursos para a EJ, os membros já estarão vivenciando executar um projeto e ao mesmo tempo, né, vai acabar virando um ciclo. É justamente o movimento Empresa Júnior é isso, sabe? É uma forma de trazer uma experiência do mundo sênior para dentro da graduação para que a gente consiga se potencializar, né, enquanto formação de membros, enfim, formação de indivíduos, né? E aí tem vários pilares. O primeiro é em relação ao colaborador, a colaboratividade, né? Pois entendemos que conseguimos potencializar o nosso impacto através de ações colaborativas, né? Por isso que temos uma meta chamada ação compartilhada, que visa justamente essa relação de conexão entre as NJs. Temos um ponto também, outro pilar, né, que é em relação à ética, porque é muito triste a gente viver na sociedade que é considerada, né, uma das mais corruptas do mundo. E aí, por isso que a gente fala, o movimento é ético justamente por isso, né, porque aqui a gente está formando novos cidadãos, enfim, cidadãos melhores para a nossa sociedade. Temos também o educador, porque nós entendemos, né, o quanto as portas se abrem, né, a partir da educação, e ela é uma das principais ferramentas para que consigamos, né, movimentar o nosso país, movimentar o nosso mundo, né. E por fim, né, temos o quarto pilar, que é a competitividade, né. E aí é até interessante, como assim, né, a gente visa o colaborativismo e também o competitivismo, como assim? Justamente porque acreditamos, né, que quanto mais projetos existem no mercado, existe também uma competitividade para que cada vez mais entregamos projetos mais qualitativos, né? Porque quem sai ganhando tudo isso é justamente o cliente final, né? Porque ele vai ter maiores opções em questão de escolha, em questão de qualidade, em questão de preço, e por isso acreditamos, né, que a competitividade é uma das boas formas também de gerar maior qualidade para o nosso cliente, né? Que é o principal ponto, que é gerar impacto por meio disso. Agora que a gente viu como que o MEG é estruturado, né? Para que o MEG funciona e qual o objetivo dele, para os ouvintes conhecer melhor vocês dois, né?
Eu queria saber o que cada um de vocês faz na Juniores. Eu, como presidente do conselho, uma área um pouco diferente, que às vezes nem todo mundo que está na EJ tem muita visibilidade sobre isso, mas a gente cuida, enquanto conselho, né, basicamente da governança da Juniores, né, da nossa instância, que é como a gente chama. Então, a gente vai olhar aí para a estratégia da Juniores, para como a gente vai dar, para como a Juniores está dando suporte para essas empresas juniores que são federadas, né, e também as que ainda não são federadas, a gente olha para elas. E o conselho tem a principal responsabilidade de olhar para que a Juniores funcione da sua melhor forma, sendo eficiente, sendo transparente e de fato entregando o melhor resultado que ela pode entregar. Então eu cuido disso um pouquinho, estou em contato direto com uma pessoa um representante de cada empresa júnior e, enfim, é bem legal trabalhar conhecendo de fato a realidade de todas as empresas juniores. Boa. E eu trabalho, né, na diretoria executiva, que assim é uma grande parceria, né, em relação ao conselho, porque trabalhamos em conjunto, né, para que a Juniores tenha a sua melhor versão. E falando um pouquinho da área de desenvolvimento, né, quanto área, né, olhamos muito principalmente para o desenvolvimento da própria rede, através de programas, através de produtos, através de análise constante sobre, poxa, o que a rede está precisando, quais são as evoluções que nós estamos tendo dentro daquela semana, dentro daquele mês, até mesmo dentro daquele dia, ou seja, é uma área, né, que de fato a gente está acompanhando diretamente a rede para justamente a gente conseguir entrar com algumas intervenções. Essas intervenções são justamente produtos para que a gente consiga alavancar os nossos resultados. Então, galerinha, a gente está falando muito aqui sobre o MEG, né? O que é, como funciona o movimento. Mas vamos pensar aqui em quem está chegando na faculdade agora, nunca ouviu falar sobre empresa júnior, ou quem faz parte do mercado sênior e nunca ouviu falar de empresa júnior. Vamos falar aqui um pouquinho mais de uma visão intimista. O que é uma empresa júnior? Como é que é a vida de um empresário júnior? Um negócio interessante, né, é porque o Fernando ele já fez parte da Adapt, então ele consegue ter essa noção de como é entrar numa empresa júnior, fazer parte dela e depois ir para a federação, né, para juniores. Então ele tem todo esse alavancamento, né, se é que a gente pode chamar disso. Galera, falando muito mesmo, né, até mesmo da experiência que eu tive enquanto Adapt, porque é muito maneiro, sabe? Porque, assim, logo quando eu entrei na faculdade, eu não conhecia o movimento Empresa Júnior, né, assim como todo mundo, basicamente. Não, mas não todo mundo, né, mas a maior parte dos universitários. E aí é muito maneiro esse aprendizado, porque a partir do momento que você entra no MEG, a partir do momento que você participa de um processo seletivo, né, para uma EJ, você consegue perceber que, de fato, o principal intuito, né, da IJ existir é, de fato, o desenvolvimento dos próprios membros que ali estão, né. Como é uma empresa, tipo assim, poxa, temos a área de RH, temos a área financeira, temos a área de marketing, a área comercial, a área de projeto, ou seja, é de fato a estrutura, né, padrão assim de uma empresa sênior. Até mesmo botando sem ser clubista, mas já sendo clubista, né, falou um pouquinho mais da Adapt, eu lembro que logo quando eu entrei, falava-se muito tipo, mas pera aí, velho, você tá na área de comercial, eu não falei isso, né, mas no meu segundo ano atuando pela Adapt, eu acabei mudando de setor, eu saí da área de projetos e fui para a área comercial. E quando eu estava fazendo essa transição, me perguntavam, né, poxa, mas pera aí, você é da computação e vai aprender a vender, sabe? Tipo, como assim, né? Tipo, não faz muito sentido. E é muito maneiro, porque abre um mundo gigantesco, sabe? E falando um pouquinho da área de computação, né? O mais importante do que aprender as ferramentas, porque ferramentas a gente consegue aprender de diversas formas, né? E principalmente computação é uma área muito boa, porque ela nos permite essa facilidade de aprendizado, seja através de YouTube, seja através de videoaula, Stack Overflow tá aí pra salvar a gente. Só que vender é muito de experiência, é muito de você estar na prática ali, sabe? E principalmente, né, a partir do momento que você está vendendo, você está entendendo melhor os serviços que você pode entregar e qual é a melhor forma, porque vai atender o seu cliente final. Ou seja, por mais que eu seja alguém um graduando de computação, né, faço ciência da computação, eu estava lá conversando diretamente com o meu cliente, sabe? Diretamente entendendo as dores, entendendo as necessidades, entendendo como eu poderia melhorar. Ou seja, a partir do momento que eu estou em contato com ele, eu estou automaticamente melhorando minhas formas de produção, sabe? Minhas formas nas quais eu estou conseguindo melhorar os projetos. Porque eu não estou lidando diretamente com a ferramenta, diretamente com os processos, mas sim com uma necessidade real, sabe? E isso amplia muito a nossa visão, principalmente em relação a estudantes, sabe? Em relação a um graduando. Boa. Diferente do Fernandinho, eu vim de uma EJ da área de gestão.
Então, antes de um mês de curso, já estava enfiado dentro da minha empresa júnior de origem. E por ser da área de gestão, a gente tem uma visão bem diferente disso. Mas qual que era o seu curso? Eu faço administração no Instituto Federal do Espírito Santo. Sua EJ é do IFES, então, não é de uma universidade? Como se o IFES não fosse uma universidade, né? Não, pô. Não, porque assim, eu acho que tem gente que pensa, por exemplo, que empresas júnior só são de universidades federais. Mas tem de Instituto Federal, tem universidade particular também que tem empresa júnior. É um ponto legal a se levantar isso. E aí, bem diferente do Fernandinho, por vir de uma EJ de gestão, essa vivência era bem diferente. Não importa se a gente estava executando projeto, ou se a gente estava vendendo, ou se a gente estava fazendo gestão de pessoas, gestão financeira, a gente estava botando diretamente na prática aquilo que a gente via dentro da sala de aula. Então, a gente estudava teoria na sala de aula de vendas, por exemplo, e botava essa teoria de vendas na prática. A gente estudava teoria de gestão de pessoas, estuda, né, na verdade, que eu estudo ainda, e colocava na prática enquanto dentro da empresa júnior. Então, para mim, assim, foi muito importante essa passagem por quase 3 anos de empresa júnior, porque eu aprendi muita coisa, e não só coisa relacionada à gestão. Eu acho que eu aprendi muita coisa sobre ser humano mesmo, sabe? Sobre a vivência, sobre comunidade, sobre pessoas, assim. Eu acho que isso foi o mais importante para mim. E falando um pouquinho de o que é uma empresa júnior, né? A empresa júnior é um grupo de estudantes de graduação, de curso de graduação, que se reúnem de fato para poder ali botar essa vivência na prática e tudo mais. Testar, aprender, errar muito, né? E acertar aí para de fato entregar um Brasil empreendedor, mas além disso muitos projetos de qualidade. Só deixar claro aqui que a gente tem o CNPJ. Exatamente, não é bagunça não. Realmente, quando fala empresa, é empresa. Que a gente tem o CNPJ. Mano, um negócio bom pra pegar aqui é o quê? O Felipe, ele é o único que o curso dele conversa com a EJ dele, com o trabalho da EJ. Por quê? E das juniores. Por quê? Eu sou aluno de ciência da computação, né? E na empresa eu sou gerente de marketing. O Fernando, ele também foi pra área de marketing e fazia parte do curso de computação. E o Abraão, vocês não vão acreditar o curso que o Abraão faz, não? Não, eles têm que entender. Ô Felipe, chuta, você nunca vai adivinhar o curso que eu faço, cara. Eu sou da empresa de TI aqui, mas, cara, fala aí, Lário. Os caras não vão acreditar, não. O Abraão, ele faz engenharia de petróleo. Não acreditar, não. Tô ligado que ele também estagia, né? Na empresa de TI. Né? Exatamente, ele faz estágio numa empresa de TI. Não é estágio, não, é emprego mesmo. Olha só, o que você vai fazer de petróleo? Cara, rapaz, não sei, sinceramente. Mas o petróleo tem muitos problemas tecnológicos para serem resolvidos, cara. Isso é verdade. Eu acho que a situação ideal para mim seria ser um profissional de tecnologia dentro da indústria de petróleo. Você vai ser o cara que vai montar o sistema da Petrobras. Não sei, vai saber que tipo de problema estão precisando resolver. Sabe por que isso, Abraão? Porque você é uma pessoa adaptável. Com certeza, pai, com certeza. Isso Sabe por que isso, Abraão? Complementa um pouco de como que você chegou na Adapt, que eu acho que é interessante falar isso. Bom, eu tenho um histórico de uma ligeira insatisfação com o meu curso, né? Tipo, ali eu tô nele já faz um tempo e aí eu sempre tive aquela sensação de, pô, tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando alguma coisa. Sabe, quando você vai assistir as disciplinas e fala, poxa, isso aqui não é pra mim, cara. Mas ao mesmo tempo eu não queria abandonar o curso, entendeu? Porque, tipo, muitas vezes, pela força da necessidade, é aquela única opção que você tem, entendeu? Tipo, você não tem capacidade, né? Eu tô falando de capacidade socioeconômica mesmo, de simplesmente desistir e tentar outra coisa, entendeu? Era terminar ou terminar. E aí eu fui pra terminar o curso. Eu falei, poxa, mas eu tenho que dar um jeito de, ao mesmo tempo, fazer alguma coisa que eu goste mais. Quem sabe eu não consigo encaixar isso. E aí duas coisas coincidiram, cara. Que foi o professor Rigo, do DCEL, lá do Departamento de Computação Eletrônica, me aceitar como orientado do TCC lá na área de inteligência artificial. Abraço, professor. Muito obrigado. Ele chegou pra mim e falou, Abraão, antes de você aprender IA, você tem que fazer essa disciplina. Então, você já fez essa disciplina? Ele perguntou. Eu falei, não, mas eu aprendo rápido. Rapaz, quem disse que
que eu aprendi rápido, tomei costa pra caramba, rapaz, pra aprender. E travei no TCC1 aí umas 2 vezes, mas tô perto de apresentar agora. E aí nesse meio tempo, cara, eu criei amor pela computação e falei, tá, o que mais tem pra fazer? Aí eu olhei pro lado, eu lembro que no dia, João Pedro, mano, diretor de desenvolvimento 2019, abraço João Pedro, tava ali no hall das engenharias fazendo inscrição ao vivo. E aí, mano, entrei pro negócio, fui aprovado, gostei quando eu vi tava desenvolvendo, tava no setor de desenvolvimento, gostei também quando eu vi tava gerenciando o projeto, gostei, passei uns perrengues na gerência de projeto, gostei quando eu vi vice-presidente e trabalhando numa empresa sênior como desenvolvedor. E tô pra formar na engenharia de petróleo. E um complementa o outro, né? Porque você tá trabalhando numa empresa de TI que você vai não usar o que você aprendeu em engenharia de petróleo, né? Com certeza, com certeza. Na empresa eu trabalho, vez ou outra, tenho conversa lá com os nossos líderes falando, olha, eu sou da engenharia de petróleo, que tem vários problemas que a tecnologia pode resolver, quem sabe no futuro a gente não entra nesse ramo, entendeu? Quem sabe no futuro a gente não faz essa ponte aí. Algo bem interessante também que a gente tem que ressaltar aqui é que não importa, assim, tem conhecimentos muito técnicos, né, porque depende da área, por exemplo, a área de computação, coisas mais de computação, mas tem sempre um conteúdo muito, uma vivência muito básica, que é justamente, poxa, você aprender a lidar trabalhar em equipe, você aprender como gerenciar projetos, você saber como ser disciplinado, porque você tem uma rotina que envolve tanto sua vida pessoal quanto sua vida acadêmica, seria no seu caso, né, que você já está trabalhando, ou seja, assim, o movimento Empresa Júnior é muito foda, sabe, porque você está sempre em contato com pessoas, você está sempre, tipo assim, se desenvolvendo, sabe, enquanto pessoa mesmo, sabe, enquanto ser humano. Isso é uma parada muito maneira também, porque por um lado você vai melhorando, né, sua hard skill, em questão de conhecimentos mais técnicos mesmo, que você vai, na sua vida você vai utilizar isso em algum momento, seja, por exemplo, mais você está em outra, você está cursando um curso não é de computação, mas você já está conseguindo aplicar isso também, né, nas coisas que você está fazendo. Então, tipo assim, isso é muito maneiro porque você precisa de uma carga técnica, né, para que você consiga cada vez mais ter segurança, né, naquilo que você faz. É um laboratório, né, a gente entra lá sem saber nada, a gente entra lá perdido e a gente começa a ter um direcionamento que, poxa, certeza, sabe, tipo assim, não é me desmerecendo, mas não vejo ainda, sabe, que a graduação possa nos entregar isso, sabe, dessa forma tão simples, mas tão intensa, sabe, que de fato é uma vivência muito intensa, né, ao longo desse período. Sim, com certeza, com certeza. Eu queria jogar uma polêmica aqui na mesa. Sim, galerinha, uma coisa que eu já ouvi algumas vezes, e talvez vocês me ajudem a responder para as pessoas. Mas como que você trabalha sem receber? E a gente sabe que a gente trabalha no MEG sem receber salário, porém eu nunca me senti injustiçado. E vocês, sem receber salário? Eu acredito que existem dois fatores para isso. O primeiro é o que a gente recebe em troca. E que a gente consegue ver na prática o como que está a nossa evolução, e isso compensa. A nossa evolução tanto de conhecimento, mas também como pessoa, então acaba diminuindo um pouco desse questionamento, né? Mas ele é muito comum de acontecer. E o outro é quando a gente fala de movimento empresa júnior, principalmente no Brasil, sim, movimento empresa júnior está por todo mundo, mas principalmente no Brasil a gente fala muito sobre propósito. Então a gente consegue, igual o Fernandinho falou dos pilares aí, né? A gente consegue entender muito bem a importância do nosso trabalho pro impacto de fato que a gente quer causar, que a gente quer deixar no nosso país, um impacto positivo, né? Um legado aí, no que a gente quer deixar pelo país. E a gente tem isso muito claro. Então, são essas duas pontes assim, que seguram, que sustentam isso, né? É o que a gente consegue ver, e também não só o quanto a gente está vendo o nosso desenvolvimento, mas também o quanto a empresa júnior está investindo na gente. Para esse ano, o movimento empresa júnior brasileiro como um todo vai investir 75 milhões de reais em educação empreendedora. E esse dinheiro a gente consegue ver ele nitidamente sendo de fato aplicado e investido nos membros que estão dentro da empresa júnior. Não em forma de pagamento remunerado, salário, alguma coisa do tipo, mas como forma de capacitação, de cursos, de desenvolvimento e tudo mais. E além disso, né, tipo, dou muito RT em tudo que tu falou. E aí tem outro ponto, né, justamente em relação à visão que o mercado tem em relação ao movimento empresa júnior, né? Muitas empresas valorizam muito mais alguém que passa pelo movimento empresa júnior, porque ele passou por uma experiência de trabalhar em uma empresa, sabe, mesmo estando na graduação. Ou seja, fica muito mais, digamos assim, mais fácil capacitar, treinar esse indivíduo, porque principalmente em relação a algo que o Lipe
capacitar, treinar em relação ao propósito. Porque o que nos move é propósito. A gente poderia, se a gente fosse parar para pensar o quanto a gente poderia receber pelo quanto que a gente trabalha, a gente iria ficar muito rico, sabe? A gente não precisaria estudar mais. Porém, tipo, é tudo em relação ao propósito, sabe? A gente iria ficar muito propósito que faz com que a gente trabalhe essa quantidade, né? E principalmente com essa qualidade. E só reforçar isso mesmo, sabe? Porque, inclusive, por exemplo, tem empresas gigantescas, né? Que são parceiros do movimento, justamente por isso, porque é algo bom para ambos os lados. Porque enquanto ainda membros, né? A gente consegue ter participação dos eventos, né? Em relação a conteúdos muito irados que esses parceiros lá, a questão de ferramentas, né? Tipo, em relação a parceiro justamente na visão de, cara, eu quero ter, tipo, esse perfil de empresário júnior, sabe? Justamente na visão de, cara, eu quero ter. Eu vou só dar um relato rápido aqui em relação à minha passagem da DAP. Em 2019, eu recebi uma proposta para trabalhar na Estônia, inclusive eu fui para a Estônia, justamente pelo movimento Empresa Júnior, sabe? Através, tipo assim, cara, a galera viu que eu tava lá, tipo, entregando a alma pra dar, basicamente. Eu quero contar essa história depois, Fernandinho, de como você foi contratado. Eu quero contar essa história depois, Fernandinho, de como você foi contratado. Sabe? Ou seja, nós aqui, atualmente, claro, a gente não recebe, porém, tem vários investimentos que são feitos, né? Pra que a gente tenha uma puta experiência que não recebe, porém, galera, tipo, no futuro pode ter certeza que a gente vai, tipo, se destacar muito, sabe? Aí nós já estamos se destacando, sabe? Principalmente na experiência na qual nós já estamos se destacando, muito, sabe? Aí nós já estamos se destacando muito maior experiência, só quem foca na graduação, tipo, se forma e tá tudo bem, sabe? Muito maior, estamos tendo uma experiência, tipo, adiantando, na verdade, né? Essa experiência que a gente vai ter no mercado sempre. Tipo, vocês citaram aí algumas vezes eventos, né? Eu acho que a galera, quando a gente fala eventos, talvez a galera não tenha uma noção da dimensão do que a gente está falando. Mas pra vocês terem uma ideia, logo que eu entrei no MEG ali em 2019, a galera efetiva da empresa mostrou pra gente, o Fernandinho até tava lá, mostrou pra gente o vídeo do ENEG 2019, o Fernandinho até tava lá. Mostrou pra gente, pra quem não sabe, é Encontro Nacional de Empresas Juniores 2019. Bicho, eu lembro de eu chegando em casa falando pra Paola, a gente geralmente sonha em ir no Rock in Rio, né? Uma Tomorrowland da vida, mas agora o Eneg tá nessa mesma instante de evento pra mim. Depois de ver aquele vídeo de Gramado, sério, o Eneg tá nesse patamar de evento. Eu espero que a gente tenha a chance um dia de fazer um evento presencial de novo. Que a gente tenha a chance um dia de fazer. Também, essa história aí do Fernandinho sendo contratado pela Estônia. Fernandinho tem sua licença pra contar, cara? Outra coisa também, essa história aí do Fernandinho sendo contratado pela Estônia. Fernandinho tem sua licença pra contar, cara? O cara tá com medo. Não, tá show. Rapaz, o cara tá com medo. Esse dia tava rolando acho que era o Pocar Norte, né? Rapaz, tava acontecendo ali no auditório central do Seunes, que é o nosso centro universitário aqui, né? Tava acontecendo ali no auditório central. Estavam reunidas todas as empresas juniores do norte do Espírito Santo e as juniores para um dia inteiro de evento. E também estava coincidindo com a época de Black Friday, enfim, para um dia inteiro. E a gente estava com promoção nos nossos produtos. E também estava coincidindo com no caso era um site com uma promoção. E eu lembro que, pô, a gente chegou, a gente já dominou a presença no evento. A gente já chegou, já sentou todo mundo da DAP ali na frente. A gente chegou, a gente já dominou a presença no evento. Aí vocês sabem como é que é evento, né? O apresentador, a apresentadora sempre dá várias oportunidades para as pessoas participarem, né? Leva o microfone lá, a pessoa participa. Se nesse dia tiveram, sei lá, 20 oportunidades de alguém pegar o microfone, o Fernandinho deve ter pegado 17 delas. Sei lá, 20 todas ele fez a propaganda da Black Friday da DAP. Como é que era, Fernandinho? Você pegava o microfone e falava, então galera, só lembrando, promoção de site na DAP. Como é que era, Fernandinho? Você pegava o microfone e falava, não sei de quantos por cento. A piadinha passou por todos os estágios que uma piadinha pode passar. De ser legal, pra depois ser engraçada, pra depois ser constrangedora, pra depois ser engraçada de novo. Eu sei que naquele dia uma das palestras era a palestra da Stone. Eu sei que a gente lá naquele mixing de tá engraçado, com vergonha alheia do Fernandinho. Juro, mano, ele deve ter vendido o site umas 17 vezes ali no microfone. Sei que no final, como é que foi, Fernandinho? No final os caras convidaram ele a participar do processo seletivo deles pra comercial lá da empresa, né? No final os caras convidaram ele a participar. O cara foi lá, meteu a cara na tapa, comercial lá da empresa, parabéns, toma um emprego. E foi isso, cara. O cara foi lá, meteu a cara na tapa, e parabéns, toma um emprego. Com propósito, e teve
Justamente, a gente precisava das nossas metas de faturamento, trabalha muito de projetos também. E eu lembro que, não sei se vai lembrar desse momento, né? Você tava nesse faturamento, que a gente se juntou assim, mano, a gente vai brigar até o final pra bater nossas metas, sabe? Você tava aqui, a gente vai pegar o sangue, se juntou, que a gente puder, vai brigar até o final, até o final. Cara, então, tipo, foi, tudo começou lá atrás, sabe? De fato, pô, tudo vai fazer até o final. Cara, então, tipo, foi tudo começou lá atrás, sabe? Você, eu lembro até hoje que você me jogou em cima do palco, inclusive, você me jogou em cima do palco, você falou assim, vai, Fernando, é verdade, eu peguei no colo e falei, vai, e joguei. É verdade, eu peguei no colo e falei, vai, e joguei. E aí foi, pô, todo E ele foi. E aí no final, sabe, tipo assim, a galera deixou, e aí foi fazer parte do, vem fazer parte. E aí no final, sabe, tipo assim, a galera deixou, porque, enfim, se apresentou, tipo, o perfil e tal, e foi muito bacana porque, enfim, né, tipo, durante o processo, se apresentou, tipo, o perfil e tal, e foi muito bacana porque, enfim, né, tipo, durante o processo, e foi muito bacana, sabe, enfim, né, aí rolou coisas que eu tinha vivenciado, esse episódio foi muito maneiro justamente, sabe, o poder que o Magic possui, sabe, de poder de você tá lá em um evento, sabe, o poder, sei lá, e você só, tipo assim, estar feliz, sabe, em fazer o que tá fazendo, tipo assim, pô, eu lembro que aquele evento foi muito bacana, justamente estar feliz, sabe, em fazer o que tá fazendo, adapta, você já participa dos rolês, eu lembro que aquele evento foi muito bacana, cultura, porém que a gente tava, tipo assim, falando, adapta, você já participa dos zoando pra caramba, com a oportunidade que tinha, porém que vendendo site, enfim, falando pra caramba, e aí só outro ponto também, zoando pra caramba, poxa, fiz muitas amizades em relação ao site, enfim, e aí só outro cliente mesmo, sabe, questão, tipo assim, tem muitas amizades vendedores mesmo, trabalhando pro Adapt, sabe, para clientes mesmo, sabe, cara, o movimento em si, ele abre muitas portas, trabalhando diversas portas, e essas portas, cara, o movimento em si, ele abre muitas portas, diversas portas, sabe, e essas portas, tipo assim, desenvolver, e a história, tipo assim, foi uma delas, né, e aí mérito muito também, quero reforçar também, desenvolver, e a história, tipo assim, foi uma delas, e aí mérito, porque foi uma parceria, sabe, assim, teve todo um trabalho de parceria com a Stone, enfim, não porque foi uma parceria, mas também com outras marcas, inclusive já dando parceria com a Stone, eu posso dar ali, não tem spoiler, mas também com outros parceiros, não, inclusive já dando spoiler. Amigo, é melhor não. Alguns parceiros? Não, tem ansioso na chamada, cara. Tem ansioso na chamada. Tem que ver com a gente a questão contratual, como é que é. Tem ansioso na chamada, cara. Tem ansioso na chamada. Tem que ver com a gente a questão contratual, como é que é. Diretamente em busca de parceria, pra quem não sabe, ela é que consigamos potencializar, principalmente os nossos eventos, tipo assim, parceiros fazendo pontos, parceiros potencializar, principalmente os nossos eventos, fazendo conteúdo, parceiros fazendo, mas, enfim, não vou dar spoiler agora, mas tá vindo muitas coisas boas aí, enfim, né? Mas, enfim, não vou dar spoiler agora, mas tá vindo muitas coisas boas aí. Eu tive a oportunidade de ir no Rock in Rio e no Enege. Nesse mesmo lado de Gramado. E o Enege, eu tive a oportunidade de arrepiei mais no Enege, nesse mesmo lado de Gramado, do que no Rock in Rio. A sinergia era muito grande. Tinham 6 mil universitários dentro do galpão, que tava fazendo um frio. A sinergia era muito grande, de 2 graus quase, mas dentro do calor humano era tão forte que você nem sentia frio. 2 graus quase, mas todo mundo trabalhando da mesma forma, do mesmo jeito, tão forte que você nem sentia frio. Cada um no seu curso, cada um dentro da sua empresa, todo mundo trabalhando da mesma forma, mas todo mundo olhando pro mesmo lugar, sabe? Cada um no seu curso, cada um dentro da sua empresa. Não só pra gente, mas todo mundo olhando pro mesmo lugar, sabe? Pro seu estado, pra família, isso é muito interessante. Então, não só pra gente, mas quando se reúne, né, todas as partes dentro de um evento, seja um nível evento nacional, de ver quando se reúne, né, todo regional, igual a gente tem aqui, seja um nível evento regional que chama INSEG, que é o Encontro Capixaba de Evento Regional, igual a gente tem aqui o nosso desse ano, evento regional que chama INSEG, que é o Encontro Capixaba de outros eventos também, seja o evento internacional que vai acontecer agora aqui em setembro, que é outros eventos também, seja o evento internacional que vai acontecer agora em setembro, é muito legal, porque a sinergia é sempre a mesma, que vai acontecer de forma online esse ano. Os eventos de forma online, por um lado, é bom porque todo mundo pode participar, né? Os eventos de forma online, por um lado, é bom porque todo mundo pode participar, né? Ela consegue participar por completo, né? Porque os eventos são mais baratos, mas você perde esse calor humano que vocês comentaram, né? Porque os eventos são mais baratos, mas você perde esse calor humano que vocês comentaram, né? E não concorda? Olha, eu tô pra dizer que na verdade depende muito sobre isso, porque em relação à proximidade, principalmente a questão de,
sabe? Porque de fato entra muito no clima, sabe? Por exemplo, principalmente em questão de sede presencial, você de fato entra muito no clima, sabe? Por exemplo, final de semana rolava o ensede presencial, no ensede, né? Você não tinha outras coisas, você ia pro final de semana, iriam tirar sua atenção, iriam tirar o seu foco. Você tava no lugar que você estava participando do rolê, iriam tirar sua atenção, iriam tirar o sabe? Tipo, você tava no lugar que você estava participando do rolê. Cara, tá sendo muito irado, é uma perda, sabe? Tipo, a experiência do virtual também, sabe? Tipo, cara, tá sendo muito irado. O melhor ensede de todos os tempos do virtual também, em relação ao NPS, a própria rede votou, o melhor ensede de todos os tempos de forma online, em relação ao NPS, a própria rede votou, foi no ano passado, ele tem um potencial gigantesco, não apenas questão de ser mais fácil, né? Evento online, ele tem um potencial gigantesco, não apenas questão de gerar mais fácil, né? Gerar tipo a sensação de ser mais acessível, mas também em relação a gerar um impacto, a gerar tipo a sensação de pertencimento. Que nem é virtual, é digital, porque ele vai além desse ano. Só uma tela é de fato uma experiência, é uma coisa digital, que inclui, consegue incluir mais pessoas, né? Só uma tela é de fato uma experiência, é uma coisa conseguiu evoluir muito, consegue incluir mais pessoas, né? E acho que a gente não vão ser aquela live no YouTube, evoluir muito, geralmente vão ser uma coisa realmente onde as pessoas podem participar, podem dar sua opinião, live no YouTube, geralmente vão ser uma coisa realmente onde as pessoas podem participar, podem dar sua opinião. Eu acredito que de fato o propósito, toda sinergia, como eu falei, que é um valor nosso, mas eu acredito que de fato o propósito acaba unindo, como eu falei, que é um esteja cada valor nosso enquanto movimento empresa júnior. Ô Fernando, você falou que você entrou na Estônia, né? Aí você saiu da Adapt, foi pra Estônia. Ô Fernando, você falou que você entrou na Estônia, né? Aí você saiu da Adapt, foi pra Estônia. Você tá na Estônia ainda? Pior que não. E aí tem outra pequena história também, e foi justamente a Juniores da minha vida. Era essa pergunta que eu ia te falar. Por que você saiu da Estônia e foi pra Juniores? Sendo que na Estônia, teoricamente, era um emprego. Saiu da Estônia e foi pra Juniores. Sendo que na Estônia, teoricamente, era um emprego seu. Eu entrei na Estônia, tipo, não foi por dinheiro. Sua petição salarial foi engraçado isso. Eu trabalho de graça, tá ligado? Eu nem sei o que é receber. Sua petição salarial nem sei o que é dinheiro, sabe? Eu entendo o que é propósito. Nem sei o que é receber. E acontece, tipo, eu nem sei o que é dinheiro, sabe? Eu entendo o que é propósito. E aí acontece, né, tipo, entrei lá, realmente, pra várias coisas. E pra quem não sabe também, eu estava tentando, daquele ano, né, a diretoria comercial, né, e pra quem não sabe também, eu estava tentando, daquele ano, né, para o ano 2020, a diretoria comercial, né, fiquei no dilema, né, tipo, começar naquele Estônia, porque na Estônia, para o ano 2020, e aí só por dilema, né, tipo, no começo eu entrei só por entrar mesmo pra pegar experiência seletiva, o médico ensinou muito disso, entra de cabeça, vai entrar mesmo pra pegar experiência, no final, no mínimo você vai ter muito disso, assim, foda. Entra de cabeça, vai ter que eu entrei, porque no final eu falei, mano, e agora? Você vai ter uma experiência muito foda. E aí acontece que eu entrei, no final não é puxando sardinha do tipo, mas eu até falo com o cara, inclusive, em relação a isso, eu sempre falo, não é puxando sardinha do tipo, era a decisão mais difícil que eu tive na minha vida, foi essa, sabe? Em relação a isso, eu sempre falo que era deixar adaptos naquele momento. Era a decisão mais difícil que eu tive na minha vida, foi essa, sabe? Que era deixar adaptos naquele momento. E aí começou a pandemia e tal, eu acabei, aí infelizmente eu não consegui continuar no time, começou a pandemia, afastar os rolês, e aí eu falei, infelizmente, a gente não quero ficar parado, eu quero fazer alguma outra coisa, eu acabei sendo afastado, e aí eu falei, mano, tipo, eu não quero ficar parado, eu quero fazer alguma outra coisa, porque eu não quero ficar preso dentro de casa apenas, o Brasil pensando que eu poderia fazer, sabe, eu não quero ficar, e aí foi que tava aberto esse edital, pensando que eu poderia fazer, sabe, então eu saí da DAPT, e aí foi que tava aberto esse edital para o time juniores, e no mês de junho eu saí da DAPT, eu saí da DAPT, eu saí da Estônia, no maio, e no mês de junho eu tava, tipo, tendo a oportunidade de voltar pra Estônia, no final do ano, sabe, mas e acontece, eu acabei tendo a oportunidade de propósito ainda aqui na Juniores, sabe, tipo assim, e acontece esse ano 2021, que é justamente um propósito ainda aqui na Juniores, sabe, tipo assim, mano, é isso que eu vou, sabe, dando certo, dando errado, eu vou entrar de cabeça no processo de diretoria, e vamos ver, é isso que eu vou, sabe, dando certo, dando errado, eu vou entrar de cabeça no processo eleitoral, assim, vamos ver o que vai dar, sabe, então, todo esse rolê, tipo, eu sou muito grato, mas, sim, foi uma passagem muito. Então, gente, mas assim, pelo que eu entendi, né, o Lipe ele cuida mais da questão da gestão. Então, gente, mas assim, pelo que eu entendi, né, o Lipe ele cuida mais da questão da gestão, né, das juniores, e o Fernando ele fica mais na área de comunicação, correto? Quem cuida mesmo da gestão das juniores, basicamente do conselho, gestão financeira, do conselho administrativo. É a galera mesmo da gestão da juniores também pela estratégia, gestão financeira, gestão de pessoas, é a galera de vice
e ela também foi comandada também pela Jéssica, igual o Fernandinho falou, que ela é presidente executiva, comunicação e ela também comanda, né, a galera da vice-presidência, lidera ali, né, stakeholders de forma geral, comunicação mesmo comandada pela diretoria de cultura empreendedora, todos os stakeholders de forma geral, pelo Marcelo, comandada pela diretoria de cultura empreendedora, que hoje é liderada pelo Marcelo, parte da diretoria daquele empresário vai cuidar de fato de, e também tem outra diretoria que é de impacto no ecossistema, daquele empresário júnior, né, e também tem outra diretoria que é de impacto no ecossistema e de cuidar de que a galera que está no movimento vai cuidar de expandir o movimento empresa júnior, de cuidar para que a galera que está no movimento empresa júnior esteja regularizada, esteja dentro das normas, dentro da lei. Existe uma lei das empresas júniores, né, e ela traz determinado alguns critérios. Inclusive esse mês a gente fez 5 anos de lei, ela traz alguns critérios e essa diretoria cuida disso também. E a diretoria de Fernandinho, mas essa lei ela traz alguns critérios e essa diretoria cuida. Antes dele falar, o bom que ele pode acrescentar nessa parte. Antes dele falar, você como faz parte do conselho, você tem contato com os presidentes acrescentar nessa parte. Então eu queria saber como faz de vocês dois, você tem contato com os presidentes das EJs, né? Então eu queria saber de vocês dois como ano de pandemia, né? Então eu quero saber como que a Juniores está lidando com a segundo ano de pandemia, né? Então eu quero saber como que a Juniores está lidando com a pandemia e como que as EJs do Espírito Santo está lidando com a pandemia. Porque como vocês está com a Abraão, e o Abraão ele consegue dar a visão da ADAPT. É interessante a gente ver como vocês englobam todo esse cenário e as outras também estão seguindo esse caminho, como que tá bem, e as outras também estão seguindo esse caminho, como que tá. E aí eu posso falar melhor sobre a rede. Eu consigo falar melhor sobre a questão como é que a Juniores está lidando com isso, e aí o Juniores está lidando melhor sobre a rede, porque ele tem mais contato direto com a rede. Mas a Juniores está lidando da forma que a gente consegue gestão, então desde o ano passado, comumente, o Fernandinho não, o Fernandinho continua, né, mas ela troca de gestão, então o time operacional para a diretoria, o Fernandinho não, o Fernandinho continua, né, mas veio do time, né, todo mundo operacional para a diretoria, pessoas da Juniores se renova todo ano. A Juniores se renova, todo mundo que está dentro do corpo pessoas da Juniores se renova todo ano. Então, segundo a diretoria, lidando com a questão da pandemia, muito sobre isso, sobre como cuidar do nosso time, sobre como cuidar do nosso aprendendo muito sobre isso, fazer eventos, né, cuidar do nosso time, sobre como cuidar do nosso processo, sobre como fazer eventos, né, financeiro mesmo eventos agora mesmo, eventos é uma das principais fontes de recursos financeiro mesmo para juniores, e a gente teve que se adaptar, aprender de fato, buscar referências no mercado, o que o mercado sênior estava fazendo, o que outras federações, o governo estava fazendo, o que outras instâncias, né, que a nossa confederação estava fazendo, outras federações, outros muita referência para entender o que a galera Júnior, né, que a nossa confederação estava fazendo, e trocar de fato muita referência para entender o que a galera estava fazendo dentro do estado do Espírito Santo, a gente poderia fazer na nossa oportunidade, na nossa situação, na nossa realidade, dentro do estado do Espírito Santo, quais eram as nossas oportunidades, e aí isso é um processo contínuo, tanto também quando a gente cuida do nosso time, tanto para o que a gente faz enquanto processo, quanto que a gente vende, tanto também quando a gente cuida do nosso time, é um processo mas é um pouco caótico, de muito aprendizado, e aí é interessante olhar por essa ótica, como é que a mas é um pouco caótico às vezes, eu confesso. E aí, em relação ao que a rede está fazendo, como é que a rede, né, quando a gente fala rede, são as empresas juniores, o Fernandinho vai saber falar como é que as empresas juniores estão lidando com a pandemia, como é que elas estão se reinventando, isso aí o Fernandinho vai saber falar temos com muito algumas mais EJs propriedade que ele está direto em contato com esse pessoal. Justamente, temos algumas EJs que estão tendo continuar, principalmente em relação a membros, justamente, né, para poder motivá-los a continuarem, só que é bem interessante, sabe, porque é muito em questão de propósito, sabe, porque tem EJs esse ano possível, trazendo um dado para vocês, né, e aí cerca de 43% da rede atualmente, a maior parte delas serem da época da pandemia, ou seja, as lideranças atualmente, a maior parte delas serem da época da pandemia, né, ou seja, aprendendo principalmente a lidar um pouco mais com a pandemia, e aí em relação a isso a gente vê que é o mundo está aprendendo principalmente a lidar um pouco mais com a pandemia também, e é interessante que é o movimento temos que é a EJs, que é a rede um pouco mais maduras, e é interessante isso porque temos EJs, né, tipo, já um pouco mais maduras em relação à nossa rede, justamente aí que entra o trabalho de EJs, né, que precisa um pouco mais dessa maravilha, é justamente aí que entra o trabalho de desenvolvimento, né, e aí se tivesse maravilha, sabe, a minha diretoria especial não existiria,
E aí nosso principal objetivo é isso, sabe? Tentar analisar cada vez mais quais são as principais realizadas de forma presencial. Tem EJs, então isso é a maior parte das vendas delas são realizadas de forma presencial. Então isso é um gap muito grande porque, enfim, né, não estamos conseguindo ter a oportunidade de vender presencialmente. É um acompanhamento. Tínhamos algumas EJs que está no Farol Verde, para quem não sabe, o Farol Verde é um acompanhamento que você tem que fazer durante o ano, ou seja, então a cada mês você estaria com X quantidade, então você divide por 12. Então a cada mês você estaria com X quantidade, então de faturamento e quanto de projetos necessitados. E estar no verde é exatamente ter essa quantidade de projetos, né, necessitados realizados durante aquele mês. Então, ano mês passado mesmo, nos vários EJs, só dando uma explicação também, né, justamente por conta de operações mesmo, eu trabalhava na parte de comunicação, só dando uma outra explicação também, né, é algo que você falou antes, perguntou, né, se eu trabalhava na parte de comunicação, não trabalho, temos uma, é algo mais de cultura, né, porém, tanto DDR quanto front, temos uma, vocês são algumas ações em comum, temos uma frente, assim, que chama front, justamente, né, front. Vocês são algumas ações em conjunto em relação ao contato com a rede. Tanto é produzido a RGL foi quanto também de cultura empreendedora, ou seja, tanto é produzido pela gente de desenvolvimento quanto também de cultura empreendedora. A gente tem muito trabalho em conjunto, os diretorias trabalhando não apenas em cultura, mas também a gente tem muito trabalho em conjunto de interface, a gente tem não apenas em cultura, mas também a gente em si, enquanto juniores, a gente tem muito de trabalharmos em forma mais fácil. Estamos sofrendo bastante, acho que não sei se eu respondi porque eu acabei porém a gente entende um pouco na pergunta, mas estamos sofrendo bastante com a pandemia, porém a gente entende que a gente vai conseguir passar por isso, sabe? Eu acho que o mais importante de estarmos em dificuldades atualmente é termos um propósito bem claro de onde a gente quer chegar. Estamos trabalhando muito duro, não apenas para ser uma meta, né? Que a gente no final do ano a gente consiga o tão sonhado crescimento, sabe? Não apenas para ser uma meta, né? A gente consiga botar muito mais experiência, é trabalhar com um propósito, sabe? A gente está aqui de fato para que a gente consiga cada vez mais ter experiências, mesmo durante a pandemia, né? É algo também que a gente vê muito nos EJs, né? E a gente tenta também trazer esse estímulo, trazer essa motivação, né? Para que seja gerado dentro dela. E aí só observação, né? No ano passado, em relação ao porquê da gente ser motivado por um propósito. No ano passado, no terceiro trimestre em especial, no Espírito Santo tivemos mais de 200 mil pessoas desempregadas. Isso é um número muito bizarro, sabe? É um número mesmo assim, no ano passado, sua família pode estar dentro, seu vizinho, seu primo, mais de 700 e mesmo assim, no ano passado, a rede capixaba conseguiu gerar mais de 700 mil em investimento em educação, de cada vez mais, né? Ou seja, entregarmos projetos que a gente está vendendo, cada vez mais de cada vez mais, né, entregarmos qualidade, entregarmos cada vez mais em projeto, entregar mais, na verdade, entregarmos mais impacto, justamente isso, porque esse é o nosso principal objetivo. E assim como no ano passado, esse tri alto impacto é justamente isso, sabe? Porque a rede, cada vez mais trabalhando em conjunto para que o Espírito Santo gere mais impacto, né? Porque assim, a partir do momento que a gente está gerando impacto, né? Para o Espírito Santo, estamos também gerando impacto para o nosso Brasil, sabe? Contribuindo para um Brasil mais empreendedor. Você falou várias palavras, né? Felipe, para quem não conhece esses termos, né? EJ de impacto. Felipe, para quem não conhece esses termos, né? Como que uma EJ ela se torna uma EJ de alto crescimento, uma EJ conectada e uma EJ de impacto? Cara, eu adoro falar sobre isso. Então vai ser bom. Um dos meus papéis enquanto presidente do conselho é ser guardião da estratégia em rede. Quando a gente fala em estratégia em rede, enquanto movimento de empresa júnior por todo o Brasil, a gente tem uma única estratégia que norteia as nossas ações em ciclos de 3 anos. Então o que a gente está vivendo agora começou lá em 2019. Então em 2017 e mais algumas outras 2018 juntou uma galera chamada Conselho BJ e mais algumas outras pessoas que construíram o planejamento estratégico da rede de 2019 até 2021. Então a gente está no último ano desse ciclo. Ano que vem tem um novo e vem novidades por aí. Mas falando do agora, né? Existem igual a gente falou 3 títulos que a empresa júnior pode conseguir, né? Batendo as suas metas. Igual a gente falou sobre metas, a empresa júnior ela pode ser uma empresa júnior de alto crescimento. Quando essa empresa júnior vai bater a sua meta de faturamento para o ano, de quantidade de projetos que ela fechou e também da porcentagem dos membros daquela empresa júnior que estava executando ou que executaram algum projeto. Então essa empresa júnior se torna uma empresa júnior de alto crescimento.
Então, ela vai conseguir garantir uma boa vivência empresarial para os seus membros. Mas essa empresa júnior pode proporcionar uma vivência empresarial muito melhor, que é quando ela se torna uma empresa júnior conectada, onde ela vai fazer as ações compartilhadas e também esses membros vão participar de eventos da Juniores ou eventos da Brasil Júnior, que é a nossa confederação. E essa empresa júnior pode ir além, ela pode ser uma empresa júnior de impacto, que é quando ela, além disso tudo, ela vai garantir que ela está impactando o ecossistema dela, seja entregando projetos de qualidade com NPS, batendo sua meta de NPS, que é um indicador de satisfação do cliente com o projeto que foi entregue, e também o quanto ela está impactando de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, de acordo com a Agenda 2030. Então, é uma empresa júnior que está, de fato, proporcionando vivência empresarial para os membros e causando impacto no ecossistema. E, além disso, dentro do movimento Empresa Júnior, existe um critério chamado cluster. E aí, esse critério, ele vai de 1 a 5. E as empresas juniores de cluster 5, elas comumente são as que têm uma maior maturidade de gestão, de qualidade de projetos e tudo mais. E as empresas juniores de cluster 5, e que são empresas juniores de impacto, que batem todas essas metas que eu acabei de falar, elas são chamadas de empresas juniores de alto impacto. Isso para as empresas juniores. E quando a gente fala de instâncias, no nosso caso, as juniores, a gente também tem as nossas metas. Então, a gente pode ser uma federação de alto crescimento, uma federação conectada ou uma federação de alto impacto. E aí, quando o Fernandinho falou de tri-alto impacto, é porque nós fomos, em 2018, uma federação de alto impacto, porque a gente bateu todas as nossas metas enquanto federação. Em 2020, em meio a todo o caos, a toda a confusão, a gente estava com uma diretoria de 7 pessoas, só tinham 3 meninos tocando a diretoria, inclusive, se vocês estiverem ouvindo isso, Gabi, Julinha, Galimba, um beijo pra vocês. Essas 3, elas foram incríveis, junto com um time perfeito, e bateram mais uma vez todas as metas da federação. E aí, esse ano a gente tá aí, não lutando para que a gente possa conseguir alcançar os impactos, porque isso é uma certeza, mas lutando para que a gente possa impactar cada vez mais. Então, a gente trabalha muito pelo tri, 2021 tá sendo um ano muito bom. Nessa questão de clusters, a Adapt ela tá no cluster 3, né? E 2021 tá sendo um ano muito bom pra gente. Mas como que foi o ano passado, né? Pra gente chegar nesse 2021 muito bom, Abrão. Cara, ano passado foi complicado. A diretoria conseguiu fazer um trabalho excepcional, porque eles foram pegos de surpresa, né? Imagina, você tá lá, você acabou de ser promovido de membro pra diretor ali em janeiro, fevereiro, março, você nem sabe o que um diretor faz direito ainda, e aí do nada a pandemia. E aí eles tiveram que desembolar, né? E a consequência disso é que isso é até um pensamento meio errôneo nas pessoas, que algumas pessoas já vieram falar pra mim a seguinte falácia de que, vocês são uma empresa de TI, né? Todo mundo fica no computador, vocês não viram impacto nenhum da pandemia. Bom, não é bem assim. É só robozinho, né, que trabalha aqui. Bom, é justamente esse o ponto, cara. São pessoas. A pandemia, pessoas dependem de saúde mental e saúde física. A pandemia afetou a gente, a nossa saúde mental, de um jeito que todo mundo aqui já sabe. Se qualquer um de nós aqui é minimamente preocupado com o que está acontecendo, tem seus altos e baixos mentais, muitas vezes mais baixos do que altos, né? E afetou muito também a nossa saúde física. A galera que trabalha na Adapt já tinha o costume de ficar muito no computador. E agora fica mais ainda. Eu recebo relatos de gente que fica 14, 15, 16 horas sentado na frente do computador. E isso dá muito problema. Porque, enfim, na pandemia às vezes a pessoa acaba esquecendo de descansar. Eu sou ali diretor de RH, eu tenho que ficar às vezes chamando a atenção. Ô fulano, descansa no final de semana. Fulano, o que você tá fazendo aí online? Vai descansar, vai dormir. Isso tem que acontecer, porque a galera simplesmente esquece. Eu e Kathleen fazendo a capa do podcast 1h da manhã. Sim, mano, a diretoria, eu brigo, falo, gente, o que vocês estão fazendo no final de semana, não é dia de trabalhar não, é dia de descansar. Gente, quero vocês descansando no final de semana. Aí a Ana Flávia gosta de trabalhar no final de semana, a Kathleen gosta de trabalhar no final de semana, o Paulo gosta de trabalhar no final de semana. Um dia até a Ana Flávia até fala, que é isso, rapaz? Tem que trabalhar mesmo, não sei o quê. Eu falei, não, calma, assim, eu até entendo que, tipo, igual a Ana Flávia e Paulo são dos dois setores que são a roldana da empresa, né, que é projetos e marketing. Mas eu me sinto na obrigação de diretor de RH, às vezes tentar manter ali enfim, uma humanidade ali. Consigo? Nem sempre. Aliás, falho muitas vezes nisso aí, mas eu tento. E, cara, aí juntou esses problemas mentais, problemas físicos das pessoas, a gente teve um grau bem alto de desligamento no passado na empresa. Um terço dos funcionários
funcionários foram desligados. Cara, e a gente percebeu que tinha problema de engajamento, de animação, e o nosso escopo de colaborador é naturalmente um perfil mais tímido, introvertido de pessoa, entendeu? E eu não sei se existe relação disso com o impacto mental da pandemia, mas a gente nota que tem um impacto grande. 2021, nesse quesito, tá um pouco melhor, as pessoas não estão mais confortáveis, elas estão mais acostumadas com o problema, essa é a verdade, né? Mas a gente ainda luta contra isso. E questão de trabalho, sim, a gente tem mais projetos para fazer agora do que 2019. Assim, muita gente querendo se digitalizar, né? Enfim, o faturamento tá vindo, os projetos estão vindo, mas a gente tá tentando ali ficar sempre atento à saúde das pessoas. E assim, gente, a gente conversou nesse podcast a importância e a grandiosidade que tem o movimento Empresa Júnior. Só que aí quando você vai, você calorinho, né? Entra na faculdade, você só ouve, aonde você vai fazer estágio? Será que você vai conseguir estágio na sua área? Olha aí, ó, você já tem que procurar estágio porque no final vai ter o TCC e você vai ter que fazer estágio, tem carga horária para cumprir de estágio e, pelo menos não ao meu ver, você ouve muito falar de Empresa Júnior. Você tem que ir atrás, você tem que descobrir que isso existe. Mesmo você já fazendo parte, entrando, né, na vida universitária. Eu queria saber de vocês dois por que isso acontece. Colocou a gente no fogo, então vai lá, Lipe. Escolho você. Confio em você. Não sabe o porquê que a gente trabalha. Acontece que muitas pessoas não conhecem o movimento Empresa Júnior, não sabem o porquê que a gente trabalha, e tem, igual a gente falou mais cedo, aquela visão de tipo, trabalhar de graça, pra quê? Não faz sentido algum. Então eu acredito que rola uma falta de conhecimento sobre o que de fato a gente faz enquanto movimento Empresa Júnior, sabe? Eu acredito que seja essa aí a causa raiz. E por não conhecer, né, não enxergar essa leque enorme de oportunidades que o movimento Empresa Júnior proporciona. Você falou de estágio na área, eu lembrei aqui, que eu, igual eu falei mais cedo, eu estudo, né, a área de gestão, mas eu faço estágio na área de TI. Então, tô ligado aqui. Tamo junto, meu amigo, tamo junto. Então, tipo, entendi que eu poderia fazer o estágio na área de TI, na área de governança de TI mais precisamente, por conta do que eu aprendi dentro do movimento Empresa Júnior. E se eu tivesse ficado só na faculdade, eu ia falar, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estudo. Então, eu acho que a falta de conhecimento do movimento Empresa Júnior vai cascateando esse problema aí. Acho que é por isso, sim. Alguns professores têm certo tipo de preconceito por de fato não entender, não compreender. Às vezes achar que o aluno está fugindo da faculdade, da aula, mas eu tenho certeza que os alunos eles estão ligados na aula, mas eles dividem o coração aí com a Empresa Júnior. É porque não necessariamente na Empresa Júnior você vai estar fazendo o que você aprende na sala de aula, né? Falando pela área de computação, aqui a gente desenvolve sites e sistemas web e a gente não tem uma matéria especificamente voltada para isso. E até entende? RT-zaço, naquele que o Lipe trouxe, e até uma dificuldade de comunicação também, não apenas dos próprios alunos, enfim, né, tipo, da galera de fato entender o que é o movimento Empresa Júnior, o que é a Empresa Júnior, né? Mas também, às vezes, até por parte da própria instituição, sabe? Inclusive, é uma das ações também das juniores para poder, tipo assim, trazer essa visibilidade maior, né? Já que as próprias instituições de ensino, né, conseguem visualizar a grandiosidade que é ter uma empresa júnior, sabe? Tipo assim, quão interessante é que os alunos participem da empresa júnior. E aí, até forçando que você trouxe, tipo assim, a gente não tem uma matéria, assim, obrigatória, sabe? Temos uma optativa lá, que é poucas horas, inclusive. Eu tenho uma tristeza em relação a isso. Mas, enfim. Vocês acham que essa falta de conhecimento pode dar uma noção errônea de falta de profissionalismo? Porque, por exemplo, estágio, você vai estar dentro de uma empresa já formada, de uma empresa que já trabalha numa área específica, e empresa júnior, você, dependendo da empresa júnior, né, você tá junto com estudantes, que a empresa júnior não pode estar necessariamente bem formada, né, ela pode ainda estar aprendendo a como se posicionar no mercado, como se posicionar digitalmente, como se posicionar com os clientes. Será que como que eu posso dizer, a pessoa fica... Vai na certeza, né, de estágio eu vou já estar dentro de uma empresa, aqui eu vou ter que construir algo. Igual o Fernandinho falou, aqui eu vou ter que vivência empresarial, aqui eu vou ter que aprender. Eu tô aqui para aprender, porque eu não vou receber nada por isso, nada financeiro, né, pelo menos. Cara, eu acredito que sim e não, tipo, não é muito por aí, sabe? Porque quando a gente fala em empresas juniores, cara, a gama dentro do nosso país é gigantesca, sabe? Temos empresas que faturam mais de 1 milhão, sabe? Tipo assim,
imagine você Nós somos o maior MEG do mundo, né? Participando de empresa júnior, sim, e faturando mais de um milhão dentro das suas rotas. Acontece essa questão mesmo de confiança. Vou mesmo dar um exemplo muito clássico na edição aqui mesmo. Antigamente, lá em 2017, 2018, assim, a gente não tinha muito conhecimento do que era a DAP. Enquanto universitário, eu conheci a DAP através de amigos que indicaram, enfim, como tinha o João Pedro, saudade, beijo, João Pedro, um beijo e um queijo pra você. Foi ele que me apresentou o que era a DAP, enfim, naquela época a DAP faturava, tipo, acho que era menos de 20k, sabe? Eu não tô falando propriamente sobre valores, mas sobre posicionamento, sabe? Poxa, o que é DAP, o que é empresa júnior, sabe? Isso que a gente vê esse ano totalmente diferente. Vocês estruturaram, vocês evoluíram o processo de vocês, assim como as juniores evoluíram os processos também. A tendência é que a gente cada vez mais evolua para poder entregar não apenas uma experiência melhor, né, para quem tá chegando no movimento, mas também principalmente no posicionamento de marca. Porra, a gente, tipo, é movimento de empresa júnior, mas a gente trabalha, tipo, pra caramba, sabe? A gente entrega serviços de altíssima qualidade, a gente tá aqui pra gerar um impacto, gerar uma revolução no nosso estado, no nosso país. Então acho que é muito sobre isso, sabe? E cada vez mais a gente também, enquanto membros, né, estamos assumindo mais esse papel. Eu lembro mesmo que quando eu entrava em negociação pela ADAPT, cara, eu ficava morrendo de medo, sabe? De falar que eu era universitário, de falar que eu era membro de empresa júnior, tipo assim, sem explicar ao certo o que era, sabe? Você pensa que você tem que ficar se justificando, né? Tipo, sabe? Mano, a gente é uma empresa, tipo, isso tem que ficar muito fixo na nossa mente, sabe? Porque nós temos CNPJ ali, inclusive a Flávia Brown falou assim, nós temos CNPJ, nós somos uma empresa. Cara, e é questão de tempo, e questão de muito trabalho também, porque é aos poucos que a gente vai ganhando essa confiança, é aos poucos que a gente vai ganhando essa visibilidade do que é o movimento. Eu digo, por exemplo, principalmente as CJs, elas vão se evoluindo, vão se mostrando mais o que elas fazem, como elas fazem. E é sobre isso, vai chegar um tempo que a gente nem precisa falar, pô, sou empresa júnior, não, tipo, a galera vai reconhecer, sabe? Isso é um objetivo e isso é uma parada muito foda. Inclusive tem até o RUE, que é um ranking de universidades empreendedoras. Isso, garoto. Justamente esse ranking que ele analisa exatamente, tipo assim, as universidades que possuem empresas juniores, as universidades que investem em empreendedorismo, sabe? E temos vários incentivos governamentais para poder valorizar cada vez mais isso, sabe? Então, empresa júnior deixou de ser um projetinho de extensão para ser algo gigantesco. E aí, só uma observação enquanto faturamento, né? Eu também estava no Enes, inclusive fui no Enes Ouro Preto e no Enes de Gramado e no Enes ano passado também, e esse ano estamos, né, não, Lipão? Inclusive, galera, se liga nos próximos lotes aí que vão abrir, enfim, o primeiro, ó, acabou rapidão lá em Pernambuco. Cara, é bizarro isso, naquela época eu tava pela ADAPT, a gente faturava um pouquinho mais de 20k e eu tava trocando bench com uma IJ chamada Grupo Gestão, que eles faturavam mais de 200k, sabe? Isso é bizarro o contraste, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo mostra que é possível, sabe? A gente chegar lá e a gente vai chegar lá porque a gente tá trabalhando muito pra isso, sabe? Maravilhoso. E esse podcast ele tá aqui exatamente para isso, para divulgar o MEG e trazer esse conhecimento, né, para as pessoas que se disporem a entrar nele, a participar nele e a saberem realmente como funcionam as coisas aqui, porque às vezes a pessoa só faz parte da empresa júnior, mas não sabe como que o todo funciona, né? Então eu acho muito interessante o nosso segundo programa ser sobre isso. E Felipe, Fernando, vocês querem acrescentar alguma coisa? Querem fazer algum jabá? Quero fazer um jabá da Juniores, a federação que foca na parada, porque é incrível, assim, depois de bastante tempo de empresa júnior, né, depois no Enes, em 2019, lá o famoso Enes de Gramado, salve galera da FEGERS, que é a Federação do Rio Grande do Sul, eu falei assim, pô, minha jornada acabou aqui no Movimento Empresa Júnior, já tenho quase 2 anos de Movimento Empresa Júnior, não dá pra ficar aqui mais tempo não. E aí eu falei, não, pô, não dá pra acabar por aqui não, continuei. E aí, no ano de 2020, eu fui presidente executivo da minha empresa júnior de origem. Eu fui conselheiro em 2019 e em 2020. E aí eu falei, não, pô, vou mais um ano aqui. E fui. E tô aqui agora, né, como Prescom. Então, é por isso que eu queria só reforçar aqui da importância de estar no Movimento Empresa Júnior e de se jogar de cabeça mesmo a todas as oportunidades que o Movimento Empresa Júnior te dá. E eu quero trazer um ponto, assim, que é muito o que o Felipe falou mesmo, sabe? Que galera que tá ouvindo aí, enfim, aproveitem muito essa oportunidade, sabe? Muito.
gente mesmo, porque no fim das contas, a gente passa pelo MEG, mas o MEG, a ideia é que ele continue aí e se perpetue por muito tempo, sabe? Porque ele é uma ferramenta de formação de pessoas. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que sair, sabe? E o Billy falou que eu até quase chorei, tipo, é real isso, porque no ano passado eu falei, mano, tá, tipo, entrando em time juniores, porra, que realização de um sonho muito bom, porque eu sempre admirava o time Juju, e eu falei, cara, tipo, 2021 vai ser, enfim, acho que eu vou sair do MEG, enfim, 2020 é a minha última entrega. E aí chegou o Insege, cara, eu falei, mano, por que eu vou sair, sabe? Tipo assim, eu quero entregar mais, sabe? Eu sinto que eu posso fazer mais alguma coisa e por que não entregar, sabe? Entendendo principalmente que uma hora ou outra eu vou sair, sabe? Mas tem coisa ainda que eu quero fazer, tem Jotas ainda que precisam de uma reestruturação, tem pessoas que nunca participaram de um evento presencial, né? Tipo assim, então, cara, eu tenho que assumir essa missão porque, cara, eu participei de um evento presencial, eu participei de muitas coisas na MJ, enfim, tipo, eu tenho muita coisa ainda para oferecer, sabe? E aí foi isso, sabe? Inclusive, tipo, real, é até interessante, eu falo isso com os meninos também, porque eu só estou como diretor de desenvolvimento da rede 2021 justamente por conta de um Insege. E é muito maneiro, eu assim, não é me exaltando, mas eu fico muito feliz de bater no peito e falar assim, mano, eu sou o primeiro diretor de desenvolvimento que veio de uma J do Norte, sabe? Cara, é super acessível, sabe? Só precisou, tipo, eu querer e tentar. Inclusive, o time mesmo, hoje o time é bem diversificado, temos gente do Norte, inclusive o Cleicin, que foi diretor de marketing ano passado da DAPT, né? Ele também tá lá na área de desenvolvimento. Enfim, tem gente do Norte, gente do Centro, gente do Sul, enfim, tipo, as oportunidades estão aí, sabe? Tem até uma regra dos 3 segundos, eu não lembro quem falou essa regra, mas enfim, é uma parada que eu levo toda a minha vida que de fato, cara, passou no seu coração, passou na sua mente a vontade de fazer alguma coisa, participar de alguma coisa, não pense 2 vezes, não pense 3 vezes. Já se joga, sabe? Só vai. Porque enquanto médico, cara, só tem coisas boas pra você colher, sabe? Coisas boas pra você aproveitar. E aí só dá uma instigada na galera, inclusive também vocês, né? Porque é sobre a DAPT. Cara, lá em 2018, 2019, às vezes a gente tinha que penar para ter alguma ajuda financeira pra gente poder participar dos eventos, sabe? Eu participei de todos os eventos e alguns deles eu tive que bancar do meu próprio bolso, sabe? Alguma parte, pelo menos. Cara, e ano passado vocês conseguiram ir com toda segurança, claro, vocês fizeram teste pra caramba, isso foi muito maneiro, vocês verem vocês fazendo isso, vocês conseguiram ir pra Porto Seguro, sabe? E o que me torna mais feliz justamente é a evolução. Ou seja, tipo assim, na minha época a gente não tinha muitas condições, mas a gente trabalhava para que as pessoas que viessem depois tivessem condições melhores do que a gente, justamente, né, para gerarem mais impacto do que nós geramos. E fica de pergunta isso, sabe? Tá, o que você pode fazer hoje para que as próximas gerações dentro da sua J, enfim, principalmente da sua J, dentro da rede, dentro da federação, tenha oportunidades melhores, sabe? Gerar mais impacto, gerar mais resultados no futuro, sabe? Porque a gente não pode pensar no passado, porque o passado já passou, principalmente a gente tem que pegá-lo como exemplo o futuro, né? A gente depende do nosso presente. É justamente onde nós estamos hoje, sabe? Porque, novamente, a gente vai passar pelo MEG, mas a intenção, o nosso objetivo principal, nossas construções é que o MEG se perpetue por muito tempo e ele vai se perpetuar, sabe? E só fazendo essa deixa aí, enfim, não tenha medo, tipo, real, não tenha medo. E se tiver com medo, vai mesmo assim, né? Porque coragem não é ter a ausência do medo, mas é o que a gente faz quando temos medo. E assim, se joga, sabe? Aproveita mesmo, vai, porque você vai se arrepender se por acaso você tiver na vontade, você não fizer agora e você deixar essa oportunidade passar. E é sobre isso. Excelente. Depois desse monólogo, né? Abraão, quem escutou esse podcast até aqui pode achar a DAPT aonde? Então, galerinha, vocês podem encontrar a gente no nosso site oficial, adapt.info, e no Instagram, sob o nick Adapt Empresa Júnior, JR. Então é isso aí, gente.